Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula dos estudos continuados em matemática. Eu sou a professora Daiane Ramos, eu sou licenciada em matemática, doutoranda e mestre em ensino de ciências e educação matemática. E hoje nós vamos falar a respeito de equação do segundo grau. Então nós vamos discutir a respeito das características de uma equação do segundo grau e você vai perceber que ela é útil, para resolver problemas relacionados a situações em que nós não conhecemos um determinado valor, Esses problemas, eles têm certas características da equação do segundo grau, que você vai conhecer na aula de hoje. E também esse é um tema muito importante para que você entenda, para que você aprofunde os seus conhecimentos a respeito de função do segundo grau. Então, você saber resolver adequadamente uma equação do segundo grau, saber identificar uma equação do segundo grau, saber fazer manipulações com esse tipo de equação, vai ser muito importante para que você faça um estudo bem detalhado das funções do segundo grau, que as equações elas estão relacionadas a um determinado tópico, quando a gente trabalha com função do segundo grau. Então, esse é um conceito muito importante e é um conceito que cai bastante em provas de avaliação de larga escala, em provas de concurso, dentre outras provas que você pode fazer aí ao longo da sua carreira. Então, acompanhe comigo no quadro quais são os objetivos da nossa aula de hoje. Nós vamos discutir sobre o que são equações polinomiais, como que eu sei que eu tenho ali uma equação e qual que é a característica que a torna polinomial. Isso é muito importante, porque se você sabe identificar o que é essa equação polinomial, qual a sua característica, isso vai te indicar como que você pode resolvê-la. Nós também vamos falar o que são as equações polinomiais do segundo grau. Então, nosso foco é um tipo de equação polinomial, só que ela é do segundo grau. Nós vamos ver quais as características que a definem como tal. Como que eu sei que uma equação polinomial ela é do segundo grau? Nós vamos descobrir como que se resolve uma equação do segundo grau e nós vamos ver algumas aplicações dessas equações. Quando nós falamos em equação do segundo grau, é muito comum nós falarmos a respeito de problemas que envolvem assim, eu tenho um número, o seu dobro adicionado ao quadrado desse número dá tal valor. Qual que é esse número? Esses são problemas que a gente encontra bastante, e que são resolvidos por meio das ideias de equação polinomial do segundo grau, ou, como você preferir, equação do segundo grau, que é um nome um pouquinho mais curto. Para começarmos, então, nós vamos ver como que eu sei que uma equação ela é polinomial. Qual que é a sua característica? Acompanhe no quadro. Denominamos de equações polinomiais, ou se você preferir chamar de algébricas, as equações na forma p de x igual a zero, onde p de x é um polinômio. Relembre lá o que é um polinômio. A gente pode escrever esse polinômio p de x como sendo 1 a 0, mais 1 a 1, x elevado a 1, mais 1 a 2, x elevado a 2, mais outros, soma de outros termos, 1 a n, x elevado a n. É assim que nós podemos denominar um polinômio, nós podemos escrever a sua forma geral. Então, esse A0 é o meu coeficiente, aqui a gente tem um coeficiente, e aqui a nossa incógnita, o valor que nós vamos descobrir. Então, quando eu tenho polinômios dessa forma igual a zero, lembrando que o grau do meu n aqui, ele é maior que zero, o grau do n é esse daqui, ó. Então, nós vamos ter o nosso polinômio a partir daqui, ó, A1, x1, mais A2, x2. Então, quando eu tenho um polinômio dessa forma, um polinômio igual a zero, é o que nós denominamos de equação polinomial. Por exemplo, x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x igual a zero. Vamos verificar se ele tem essa característica. Nós temos aqui um polinômio, x ao cubo mais x ao quadrado mais 3x. Nós temos o nosso sinal de igualdade e nós temos aqui que ele é igual a zero. Nós temos, então, uma equação polinomial. E mais, essa equação polinomial ela é de que grau? Do
terceiro grau. Por quê? Esse é o meu polinômio, é o meu termo de maior grau do meu polinômio. Então, nós temos aqui uma equação polinomial de terceiro grau. No próximo exemplo, nós temos uma outra equação polinomial. 2x² mais 3x menos 5 igual a 0. Nós temos aqui um polinômio do segundo grau. Por quê? Porque aqui o meu termo de maior grau é 2. Então, eu tenho um polinômio do segundo grau igual a 0. Então, nós temos aqui uma equação polinomial do segundo grau. E, por fim, nós temos 2x² mais 3x igual a x². Mas, professora, não está igual a 0. Então, a gente tem que fazer manipulações para deixá-lo nessa forma. Nós temos 2x² mais 3x igual a x². Que manipulação que a gente pode fazer? Você já viu na aula de equação que quando eu tenho uma igualdade, eu quero somar ou subtrair algo, né? Em um dos membros da minha igualdade, eu tenho que fazer isso dos dois lados. Se eu diminuir x² de ambos os membros da igualdade, nós vamos conseguir colocar a nossa equação na forma P de x igual a 0. Então, aqui, ó, mais 3x menos x², isso é igual a x² menos x². É o mesmo que 2x² mais 3x menos x² igual a 0. Veja que nós conseguimos reescrever o nosso polinômio, nossa equação, na forma P de x igual a 0. E qual que é a classificação dessa equação polinomial? Ela é de grau 3, então eu tenho uma equação polinomial do terceiro grau. Porque o meu termo de maior grau é o 3. Veja que nem sempre as nossas equações polinomiais elas estão da forma P de x igual a 0. Muitas vezes é necessário que nós façamos manipulações na nossa equação, de tal forma que nós tenhamos P de x igual a 0. Como que nós classificamos uma equação polinomial? De acordo com o seu grau. Então, eu olho o meu termo, qual que é o meu termo de maior grau? O meu termo de maior grau é 3. Então, isso quer dizer o quê? Que a minha equação polinomial é do terceiro grau. E assim sucessivamente. É assim que você identifica uma equação polinomial, né, dependendo do grau dessa equação. Mas o nosso foco na nossa aula é equação polinomial do segundo grau. Eu já dei uma dica, né? Qual que é o grau do meu polinômio? Eu vou ter um polinômio de grau 2. É isso que o caracteriza como uma equação polinomial. E mais, eu tenho um polinômio de grau 2 igual a 0. Essa é a forma de uma equação polinomial do segundo grau. Acompanhe no quadro. Denominamos de equação polinomial do segundo grau ou equação do segundo grau. A partir desse momento, agora eu vou falar só equação do segundo grau. É menor. A equação que pode ser reduzida a uma equação desse tipo, ó. Ax² mais bx mais c igual a 0. Sendo a, b e c números reais. E a gente tem uma restrição. O a tem que ser diferente de 0. Mas por que o a tem que ser diferente de 0, professora? Vamos ver. Vamos ver o que acontece se o meu a é igual a 0. Se o meu a é igual a 0, então eu vou ter 0 vezes x² mais bx mais c igual a 0. 0 vezes x é 0. Então, nós vamos ter 0 mais bx mais c igual a 0. Nós temos bx mais c igual a 0. Uai, mas a gente não tem mais essa forma, olha. A gente não tem mais um polinômio de grau 2. Se nós não temos um polinômio de grau 2, nós temos aqui um polinômio de grau 1. Isso é uma característica de uma equação do primeiro grau. Por isso que o nosso a, ele tem que ser diferente de 0. Então, essa é a nossa primeira condição para que eu tenha uma equação polinomial do segundo grau. Outro ponto importante que você precisa se atentar quando estiver se deparar com uma equação do segundo grau. Os seus coeficientes. O a, o b e o c são números reais. E você tem que saber identificar corretamente esses coeficientes. Então, você tem que ficar atento. Como que eu sei quem que é o a, quem que é o b e quem que é o c?
É pela ordem? Não. Isso é muito comum. Às vezes o aluno está lá resolvendo um problema e ele acha que A, B e C é pela ordem, e não é. O meu coeficiente A é aquele coeficiente que tem como sua incógnita o x ao quadrado. Eu falo que é aquele coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado, que está ali, juntinho do x ao quadrado. O B é o coeficiente que acompanha a minha incógnita x. O B é quem acompanha o x. E o C é aquele coeficiente que a gente chama de coeficiente independente. Eu brinco que ele é o coeficiente que está sozinho, que não está acompanhando ninguém. É assim que você guarda quem são os coeficientes de uma equação do segundo grau, e não pela ordem. Isso é muito comum. Então, atente-se, não é a ordem que determina os meus coeficientes da equação, e sim quem que ele está acompanhando. Dito isso, vamos ver alguns coeficientes de algumas equações. Acompanhe no quadro. Então, nós temos aqui a equação 3x ao quadrado mais 4x mais 5. Observe que ela tem os meus três coeficientes. Nós temos a equação 2x ao quadrado mais 6 igual a 0, menos x ao quadrado menos 6x igual a 0. Vamos analisar essa daqui. Essa primeira equação é o que nós denominamos de equação completa. Por que que ela é uma equação completa? Porque nós temos todos os nossos coeficientes da nossa equação do segundo grau. Quem são os coeficientes? Lembre-se lá, o A é aquele coeficiente que acompanha o meu x ao quadrado. Quem que é o A, então? É o 3. O B é o coeficiente, é o número que está acompanhando o meu x. Então, é mais 4. O sinal também pertence ao coeficiente. Atente-se a isso. E o meu C é quem não está acompanhando ninguém, ele está sozinho ali. Então, o meu C é igual a 5. Na próxima equação, nós temos 2x ao quadrado mais 6. Observe que nós não temos o termo B. Nós não temos aqui algum número vezes x. É o que nós denominamos de equação incompleta. Quem que é o meu A? É quem está acompanhando o x ao quadrado. Então, meu A é igual a 2. Quem que é o meu B? Meu B nós não temos, então o meu B é 0. É como se nós escrevêssemos essa equação como sendo 2x ao quadrado mais 0x mais 6. Por isso, ó, o meu coeficiente é 0. 0 vezes uma incógnita, 0 vezes qualquer valor, nós teremos 0. E o nosso coeficiente C é o 6, que é o nosso termo independente. No nosso último exemplo, nós temos menos x ao quadrado menos 6x igual a 0. Ela também é uma equação incompleta. Corrijam aí, por favor, coloquem aqui um incompleta. A professora copiou e colou e esqueceu de mudar. Nós temos aqui que ela é incompleta por quê? Eu não tenho meu termo independente. Nós temos o nosso A. Quem que é o A? O termo que está acompanhando o x ao quadrado. Quem está acompanhando o x ao quadrado? O 1, ele está aqui, ó. A gente não escreve, mas ele está ali. Então, o termo que está acompanhando o nosso x ao quadrado é menos 1. Atente-se ao sinal. O B é o menos 6 e o C é 0, porque a gente não tem ali nenhum termo acompanhando, né? Nós não temos nenhum termo independente. Então, a identificação dos coeficientes de uma equação do segundo grau é muito importante. Você vai perceber que isso é fundamental para a resolução, para encontrar a raiz de uma equação do segundo grau. Então, identificar adequadamente quem que é o meu A, quem que é o meu B e quem que é o meu C é muito importante. Atente-se ao sinal e lembre-se, não é a ordem que determina, e sim qual que é o termo que está acompanhando. Se está acompanhando o x ao quadrado, nós temos o A. Se está acompanhando o x, nós temos o B. Se ele não está acompanhando ninguém, nós temos o C. É isso que determina os coeficientes, e não a ordem que eles aparecem. Então, esses foram alguns exemplos, né, de equação do segundo grau, e elas podem ser determinadas, classificadas como completas, quando eu tenho os 3 coeficientes, e como incompletas, quando a gente não tem esses 3 coeficientes. E como que a gente pode utilizar essa ideia da equação do segundo grau, né, para expressar alguns problemas, para descrever matematicamente alguns problemas? Acompanhe no quadro o problema dos macacos. Esse problema ele é adaptado do ENAD. Atribui-se a ele quem? A Bhaskara, né? Nós temos que Bhaskara 2, ele foi um dos
uma das pessoas, né, que descobriu formas de encontrar uma solução de uma equação do segundo grau. Mas esse aqui não é o nosso foco. Ele tem esse seguinte problema. A oitava parte de um bando de macacos, elevada ao quadrado, brinca em um bosque. Além disso, 12 macacos podem ser vistos sobre uma colina. Então, nós temos um problema e a gente quer determinar qual que é a expressão que representa a quantidade de macacos. O nosso problema fala a oitava parte de um bando de macacos. Nós conhecemos a quantidade de macacos? Não. Então, nós vamos determinar que a quantidade de macacos, nós vamos representá-la pela letra X, que é o que a gente está mais habituado. Poderia ser outra letra? Sim, você escolhe. Então, nós temos que a quantidade de macacos que tem ali, naquele ambiente, ela é denominada por X. O nosso problema fala a oitava parte de um bando de macacos. E aí você vai ter que interpretar. O que é essa oitava parte? Quer dizer que eu tinha toda a minha quantidade de macacos e dividi em 8 partes. Peguei uma parte dessa. Então, nós podemos representar 1/8 da minha quantidade total de macacos. Isso está elevado ao quadrado. Nós sabemos que essa oitava parte brinca ali no bosque. Além disso, nós vemos 12 macacos podem ser vistos sobre a colina. Então, eu sei que essa oitava parte ao quadrado, mais os 12 macacos que estão na colina, isso vai dar a minha quantidade total de macacos. Nós temos aqui uma equação do segundo grau, só que ela não está na forma ax² mais bx mais c igual a 0. Nós precisamos fazer manipulações nessa equação de tal forma que ela fica na sua forma geral, de tal modo que ela fica na sua forma geral. Primeira manipulação, nós vamos resolver essa potência. Quando eu tenho uma fração na potência, eleva-se o numerador e eleva-se o denominador. Então, aqui nós temos 1 vezes x é x elevado ao quadrado, x ao quadrado, 8 elevado ao quadrado, nós temos 64. Mais 12, isso é igual a x. Ainda não está na nossa forma. Para que a gente fique na forma igual a 0, o que nós vamos fazer? Nós vamos diminuir x de ambos os membros da igualdade. Então, nós vamos ter x ao quadrado sobre 64, mais 12, menos x menos x é 0. Veja que nós temos aqui uma equação do segundo grau. E quem que são os termos da minha equação? O meu A, ele é 1 sobre 64. O meu B é 12? Não, o meu B, ele é menos 1. Por quê? O B é o coeficiente que está acompanhando o x. E o meu C é igual a 12. Essa é uma equação do segundo grau completa que representa a quantidade de macacos. Para a gente descobrir qual seria essa quantidade, nós teríamos que resolver essa equação do segundo grau. E ao resolver essa equação do segundo grau, nós temos o que chamamos de raiz de uma equação do segundo grau. O que seria essa raiz de uma equação? Nada mais é que a solução dessa equação. Mas o que significa essa equação? Vamos interpretá-la. Eu tenho um polinômio igual a 0. Esse polinômio ele tem uma incógnita, que eu não sei, né, qual é o valor dessa incógnita. Essa incógnita, quando eu substituo ela, eu descubro e substituo, eu tenho que ter uma sentença verdadeira, ou seja, eu encontrei o valor de x, substituí na minha função, fiz todas as manipulações, eu tenho que encontrar o valor de 0. A raiz de uma equação é aquele valor de x que eu tenho como 0, né? Que eu tenho o meu polinômio igual a 0. Esse é um conceito muito importante na matemática, que é o conceito de raiz. Né? Você vai perceber que esse conceito ele ainda se permeia em outras ideias, em outros conteúdos da matemática. Então, quando você está procurando a raiz de uma equação, você está procurando um número que torna aquela sentença verdadeira. Acompanhe no quadro. Quando substituímos a incógnita de uma equação por um número e encontramos uma sentença verdadeira, dizemos que isso é a raiz da equação. Veja que isso não é necessariamente para a equação do segundo grau.
é para qualquer tipo de equação. Eu encontro o valor da minha incógnita. Quando eu substituo ali na minha equação, eu tenho que encontrar uma sentença verdadeira. E aí, quando nós estamos nos referindo à equação do segundo grau, ela pode ter até duas raízes reais diferentes. Observe ali, ela pode ter até duas raízes reais e diferentes. Ou seja, eu posso ter até dois valores que quando eu substituo na minha equação, eu vou ter uma sentença verdadeira. Até dois. Você vai perceber ao longo da aula que essa quantidade ela pode mudar. Mas é até dois, por quê? Porque o grau da minha equação polinomial é 2. Você relembre lá, você já viu a equação do primeiro grau. Quantas raízes tinha a sua equação? Uma apenas. O grau do meu polinômio era 1, então eu vou ter uma raiz. Quando o grau do meu polinômio é 2, eu posso ter até duas raízes reais e diferentes. Observe que as raízes, elas são reais. Então, a gente está trabalhando no conjunto dos números reais. Então, essa é a ideia. A raiz, eu vou encontrar um valor para minha incógnita que vai tornar aquela sentença verdadeira. E se o problema, ele me dá o valor ele fala as raízes e pede para você verificar se é uma raiz. Como que você faz isso? Acompanhe no quadro. Eu tenho aqui, verifique se x igual a 2 e x igual a menos 2 é raiz dessa equação. X ao quadrado menos 4 igual a 0. Então, vamos fazer aqui. Vamos verificar primeiro se x igual a 2 é raiz. O que eu faço? O que a nossa definição falava? Que eu tenho o valor da minha incógnita, quando eu substituo na equação, eu tenho que ter uma sentença verdadeira. Então, nós vamos substituir o valor do 2 no lugar de quem? De x. O x assume o valor 2. Então, nós vemos aqui 2 ao quadrado menos 4. A gente coloca o igual a 0? Não, porque nós estamos verificando se é raiz. Então, nós temos que fazer a conta e ver se a gente chega no valor igual a 0. 2 ao quadrado, 4. Menos 4, aí sim, isso é igual a 0. Então, nós temos que x igual a 2 é raiz da minha equação do segundo grau. E eu quero verificar agora se x igual a menos 2 é raiz. Nós vamos fazer o mesmo procedimento. Menos 2 ao quadrado, menos 4. Lembre-se, eu tenho uma potência aqui de base negativa elevada a expoente par. Qual que é a minha regra? Base negativa elevada a expoente par, nós temos um valor positivo. Então, menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 igual a 0. O que isso quer dizer? Que x igual a 2 e x igual a menos 2 é raiz da minha equação do segundo grau. Veja que isso está de acordo com a nossa definição que vimos anteriormente. Nós falamos que uma equação do segundo grau ela pode ter até duas raízes reais diferentes, que foi o nosso caso. Nós temos dois valores que, quando eu substituo na minha equação, eu tenho uma sentença verdadeira, ou seja, eu encontro o igual a 0. E quando a gente tem essas raízes, nós podemos reescrever a nossa equação de uma outra forma. Acompanhe no quadro. Dada uma equação do segundo grau, ax² mais bx mais c. Isso é igual a 0, né? Em que a é igual a 1, isso é muito importante. Quando a é igual a 1, nós podemos reescrevê-la da forma x menos x'. X' é a nossa primeira raiz da equação do segundo grau. X menos x², que é a nossa segunda raiz da equação do segundo grau. Isso igual a 0. Em que x' e x² são as raízes da minha equação do segundo grau. Veja, nós tínhamos ali que x igual a 2 e x igual a menos 2 são raízes da nossa equação. X ao quadrado menos 4 igual a 0. Pela definição que a gente viu anteriormente, nós podemos reescrever a nossa equação. Então, nós temos aqui x ao quadrado menos 4, eu posso reescrever x menos a primeira raiz menos 2, que multiplica x menos a segunda raiz. Perceba que o menos é da fórmula, então você tem que fazer o jogo de sinal. X menos menos 2 é x mais 2. Isso é igual a 0. Se você quer comprovar, né, se a gente fizer a distributiva, a gente chega nessa equação. X vezes x,
x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 2, menos 4, igual a 0. Então, nós temos x ao quadrado, aqui nós temos 0, menos 4, igual a 0. Então, essa é uma forma de você reescrever, é o que chamamos de fatorar uma equação do segundo grau. Se você conhece as duas raízes, você pode utilizar essa ideia. E essa ideia vai ser útil para você resolver a próxima atividade. Acompanhe no quadro. É uma atividade de um concurso, é uma questão de um concurso, e ele fala o seguinte: se 1 e 3 são raízes da equação x ao quadrado mais mx mais n igual a 0, então o valor de mn é, nós temos essas alternativas, né? Tente resolver aí que daqui a pouco eu retorno para que a gente faça essa atividade. Como que nós podemos resolver essa atividade? Nós sabemos que quando nós temos as raízes da equação do segundo grau, a gente pode reescrevê-la x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Quando o nosso a, o nosso coeficiente a dessa equação, ele é igual a 1. Então, vamos ver se essas características elas estão presentes nesse exercício. Acompanhe no quadro. Nós temos aqui que o nosso coeficiente da equação é 1, então eu posso reescrever essa equação da forma x menos 1, que é a minha primeira raiz, que multiplica x menos 3, que é a minha segunda raiz. Isso está igual a 0. Nós sabemos que, se nós fizermos a distributiva, nós temos que chegar nessa equação. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x.
Menos 1 vezes x, menos x. Menos 1 vezes menos 3, mais 3 igual a 0. Perceba que nós temos x aqui e x aqui, então a gente pode fazer a subtração desses termos. Menos 3x com menos x, nós vamos ter menos 4x mais 3 é igual a 0. Veja aqui, quando nós fazemos a distributiva da equação escrita dessa forma, nós temos que ter essa equação. Dito isso, vamos fazer a comparação. Ó. X ao quadrado mais mx mais n igual a 0. Temos que o coeficiente a é 1 aqui e o coeficiente m, ele vai ser igual a quanto? A menos 4, porque essas duas equações, elas têm que ser iguais. Então, o m é igual a menos 4 e o meu n? O meu n é o meu coeficiente, meu termo independente. Aqui é mais 3. Então, meu n é mais 3. O exercício te pede m mais n. Menos 4 mais 3, menos 1. Essa é a nossa resposta correta para essa questão. Então, veja aqui, se nós temos a nossa equação, as nossas raízes da equação, fica fácil da gente resolver problemas desse tipo. E lembre-se, se eu escrevo a minha equação na forma x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz igual a 0, quando eu faço a distributiva, nós temos que ter exatamente a nossa equação. Ax² mais bx mais c igual a 0. Que foi isso? Foi esse princípio que nós utilizamos para resolver essa atividade. Perceba que nós temos que interpretar muito bem a questão para que a gente descubra, né, como que a gente pode resolvê-la. Esse tipo de problema, ele já me deu a raiz. E se a gente quisesse encontrar a raiz? Nós temos que ir em busca do valor do x, que torna aquela equação, aquela sentença que nós temos verdadeira. Ou seja, eu tenho que ir em busca do valor do x, que quando eu substituo na minha equação do segundo grau, eu tenho o valor igual a 0. Como que a gente faz isso? Nós temos algumas formas de resolver esse tipo. Qual que você vai usar? Depende da equação que você tem e depende do que você quer fazer. Você pode fazer o método, né, para resolver as equações da forma como você se sentir mais confortável e da forma como você lembrar. Lembrando que algumas equações ela têm essa característica, então nós podemos resolvê-la dessa forma. Não podemos utilizar um método específico para uma equação que tem uma característica para as demais. Isso a gente não pode fazer, mas a gente tem um método que engloba todas essas específicas. Nós vamos começar por um caso específico, acompanhe no quadro. Nós temos uma equação do tipo ax² mais bx igual a 0. Veja aqui, essa equação é uma equação incompleta no nosso termo C. Então, eu não tenho o meu termo C. Quando eu tenho equação desse tipo, nós podemos resolver da seguinte maneira. Por exemplo, 3x² menos 6x igual a 0. Então, eu vou escrevê-la aqui. 3x² menos 6x igual a 0. Perceba que eu tenho em comum nos meus dois membros, nos meus dois termos do meu polinômio, o 3. Por quê? 6 a gente pode escrever como sendo 2 vezes 3. Então, eu tenho o termo 3 em comum e nós também temos o termo x, porque x² não é o mesmo que x vezes x. Então, eu tenho o termo 3 em comum nos meus dois termos e eu tenho também o x em comum. Então, nós vamos utilizar aqui o que chamamos de evidência. Colocar em evidência é colocar os termos em comum, né? A gente vai reescrever a nossa equação, deixando destacado os termos em comum, o que se tem em comum em cada um dos termos. Nós só podemos utilizar esse método quando nós temos algo em comum. A gente não pode, né, tornar algo evidente que não seja comum a todos os termos. Como que eu faço então? Nós vamos pegar 3x² e dividir por 3. Nós vamos ter x. Porque, ó, 3x vezes x, a gente retorna em 3x². Menos 6x dividido por 3, nós vamos ter menos 2. 3x vezes menos 2, nós retornamos em 6x. Essa daqui é uma forma da gente reescrever a nossa equação do segundo grau. Nós temos uma multiplicação igual a 0.
Quando eu tenho uma multiplicação para que ela seja igual a zero, basta que um dos termos seja zero. Por exemplo, 0 vezes 2, 0. 3 vezes 0, 0. E a gente usa essa ideia. Disso nós temos que 3x é igual a zero, isto é, x é igual a zero, ou o meu segundo termo, ele é zero. X menos 2 é igual a zero. Aqui nós temos que resolver uma equação do primeiro grau. Somando 2 de ambos os membros da igualdade, nós vamos ter que x é igual a 2. Isto é, a nossa raiz dessa equação, 3x ao quadrado menos x, ou é zero ou é 2. Nós temos duas raízes reais diferentes. E quando nós temos o c, o nosso termo c, ele não existe, nesse caso de equação incompleta, a equação ela sempre vai possuir duas raízes reais, sendo que uma delas vai ser igual a zero. Então, quando você tem equações na forma ax ao quadrado mais bx igual a zero, você coloca o x em evidência. Colocando o x em evidência, nós temos ax ao quadrado dividido por x, ax. Bx dividido por x, b. Isso é igual a zero. Ou x é igual a zero, o que vem aqui, ó, uma raiz sempre vai ser zero, ou ax mais b é igual a zero. E aí você resolve essa equação do primeiro grau. Assim, quando você tem o c, ele não tem, nós temos uma equação incompleta, onde o termo c é igual a zero, nós podemos resolver dessa forma. Nós colocamos o x em evidência, fazemos as manipulações, nós sabemos que ou o primeiro termo é zero ou o segundo termo é zero. Disso a gente tem que sempre uma das raízes ela vai ser igual a zero e a outra não. E se o meu termo b, que é igual a zero e não o c, como que a gente pode resolver? Acompanhe no quadro. Nós temos equações do tipo ax² mais c igual a zero. Quando nós temos esse tipo de equação, nós podemos usar um procedimento muito semelhante ao que você utiliza para resolver a equação do primeiro grau. Nós vamos manipular de tal forma que vamos isolar o x ao quadrado. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 2x ao quadrado menos 32, e isso é igual a zero. Eu tenho que isolar o x ao quadrado. Então, nós podemos somar ambos os membros da igualdade, o 32, então eu vou ter aqui 32. Nós podemos dividir ambos os membros da igualdade por 2. Então, eu vou ter x ao quadrado, 32 dividido por 2 é igual a 16. Mas perceba que a gente não quer o valor de x ao quadrado, nós queremos o valor de x. Como que eu faço isso, então? Qual que é a operação inversa da potenciação? A operação inversa da potenciação é a radiciação. Então, nós aplicamos raiz quadrada, nós tiramos a raiz quadrada de ambos os membros da igualdade. Então, eu vou ter raiz de x ao quadrado é x, e isso aqui vai ser mais ou menos a raiz de 16. X vai ser igual a mais ou menos 4. Por que que é mais ou menos? Porque tanto o valor positivo quando elevado ao quadrado dá 16, quanto o valor negativo quando elevado ao quadrado também dá 16. E quando eu tenho esse tipo de resolução, a equação admite raízes e elas são opostas, né? Quando a esse tipo de equação admitir raiz, elas são opostas. Nesse caso aqui, x' é igual a 4 e x duas linhas é igual a menos 4. Outra notação que você pode perceber em livros didáticos, em aula, é que ao invés de a gente representar a primeira raiz por x', a gente representa como x1 igual a 4 e o x duas linhas a gente representa como x2 igual a menos 4. Ambas as notações querem dizer que eu tenho a primeira raiz e a segunda raiz. Perceba aqui nós falamos, ó, quando esse tipo de equação admitir raízes reais. Por que essa observação? Vamos ver esse outro exemplo. X ao quadrado menos 4. Eu tenho uma equação do tipo ax ao quadrado mais ax ao quadrado, nós não vamos ver ainda a completa, daqui a pouquinho. Ax ao quadrado mais c igual a zero.
daquela forma como a gente resolveu, nós temos que isolar o x ao quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, subtraio 4 de ambos os membros, menos 4. Mas a gente não quer x ao quadrado, a gente quer x. Então, tirando a raiz, nós vamos ter que x é igual a mais ou menos raiz de menos 4. E aí nós temos um problema, porque isso daqui não existe no conjunto dos números reais. Isso daqui, essas raízes, elas só vão existir no conjunto dos números complexos. Os números complexos, eles são da forma A mais BI, onde I é a unidade imaginária. Você vai estudar ainda sobre esse tipo de número. Então, quando nós temos raízes dessa forma, né, quando nós temos que tirar a raiz de um número negativo, isso não existe no conjunto dos números reais. Por isso que a gente fala que uma equação do segundo grau, ela pode ter até 2 raízes reais. Ela pode ter nenhuma raiz real, porque não é definido nesse conjunto. Nós estamos trabalhando no conjunto dos números reais. Se o problema te fala que está trabalhando no conjunto dos números complexos, aí nós já temos outra história. Mas geralmente os nossos problemas é no conjunto dos números reais. Então esse tipo de raiz, ela não existe. Por isso que a gente fala que não existe e que em alguns casos nós não temos raízes reais. E esse é um dos casos. Quando você tem uma equação do segundo grau do tipo ax² mais c, onde o c ele é realmente positivo, nós não vamos ter uma raiz real, né? Uma raiz real. Nós vamos ter uma raiz complexa. Eu mostrei casos específicos, né? Quando o termo b é igual a 0 ou quando o termo c é igual a 0. A gente resolve dessa forma. Mas e se o a e o b e o c, eles existem, né? Se eu tenho todos esses coeficientes, como que a gente resolve? A gente resolve utilizando a famosa fórmula de Bhaskara, né? Você sabia que a fórmula de Bhaskara ela é só conhecida com esse nome aqui no Brasil? Não sabemos por quê, os historiadores não sabem o porquê desse motivo, mas aqui no Brasil a gente conhece como fórmula de Bhaskara. Mas o nome correto é fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Bem maior, né? É mais fácil a gente chamar de Bhaskara, mas saiba que só aqui no Brasil que a gente chama essa fórmula de Bhaskara, né? Como que a gente utiliza essa fórmula para resolver? Sempre que você tiver uma equação do segundo grau, mesmo se o termo b é 0 ou o termo c é 0, essa fórmula vale. É porque às vezes ela é um pouquinho grande, então a gente fica com um pouco de preguiça para resolver esse tipo de fórmula. Então quando a gente falta o termo b ou o termo c, muitas vezes é mais rápido resolver dos métodos que eu te mostrei. Mas se você quiser utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver qualquer tipo de equação do segundo grau, você pode. Mas ela resolve, né, a equação quando você tem os 3 termos ou quando você tem apenas 2 termos. Vamos conhecer essa fórmula, então acompanhe no quadro. Quando eu tenho equações do tipo ax² mais bx mais c, como eu falei, quando você tem os 3 termos, os 3 coeficientes da sua equação do segundo grau, essas são denominadas equações do segundo grau completas, como a gente já viu anteriormente, e para resolver esse tipo de equação, nós vamos utilizar a fórmula, né, a tão conhecida fórmula de Bhaskara. O que essa fórmula faz? Ela traz aqui os seus coeficientes da equação. Por isso que no início da aula eu falei que é muito importante que você saiba identificar corretamente quais são os coeficientes. Porque quando a gente vai resolver, quando a gente vai encontrar a raiz de uma equação, a gente precisa desses coeficientes. A fórmula é a seguinte, menos b, mais ou menos a raiz do meu coeficiente b ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c, dividido por 2 vezes o coeficiente a. Você também pode encontrar essa fórmula escrita de outro jeito. Por quê? B ao quadrado menos 4ac é o que nós chamamos de delta, que é o nosso discriminante. Então, você pode encontrar essa fórmula assim, ó, em 2 partes. B ao quadrado menos 4ac e você pode encontrar assim, ó, x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2a. Essas são as 2 formas. Aqui a gente chama que é a forma reduzida, se eu não me engano, da fórmula de Bhaskara.
né? O delta, ele só a gente coloca qual que é o delta. Essa é a única diferença. Muitas vezes é importante a gente saber calcular só o delta. Então é importante que você saiba, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Para alguns exercícios. Para outros exercícios, eles pedem que você calcule mesmo qual é a raiz, qual que é a resolução daquela equação de segundo grau. Então você pode usar a fórmula, né, onde o delta ele já está escrito, ele já está na fórmula, que é a fórmula mais geral. Utilizando essa fórmula, então, nós vamos resolver o seguinte exemplo. Acompanhe. Nós temos a equação menos x ao quadrado mais 3x mais 10 igual a zero. Quem que é o meu coeficiente A? Meu coeficiente A é menos 1, que é aqui, ó, quem está acompanhando o x ao quadrado. Quem que é o meu coeficiente B? 3. E o meu coeficiente C é 10. Muito cuidado com os sinais na hora de identificar esses coeficientes. É muito fácil a gente esquecer o sinal e é muito fácil a gente errar por causa disso. A nossa fórmula é o seguinte, vamos calcular o delta primeiro, que é b ao quadrado, menos 4ac. E depois a gente calcula o x. O x é menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2a. O nosso delta, então, é b ao quadrado, 3 ao quadrado, menos da fórmula 4 vezes o a. O a é menos 1, vezes o c, que é 10. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes menos 1, 4 positivo. 4 vezes 10, 40. Então, o nosso delta é igual a 49. Agora, vamos para a segunda parte da nossa fórmula. X vai ser igual a menos b. O menos é da fórmula. Então, a gente tem que fazer jogo de sinal. O nosso b aqui é positivo. Menos com mais, menos. Então, nós vamos ter menos 3, mais ou menos, raiz do nosso delta. Quem que é o nosso delta? 49. Dividido por 2 vezes o a. Quanto que é o nosso a? Menos 1. Então, o x vai ser igual a menos 3, mais ou menos, raiz de 49, que é 7. 2 vezes menos 1, nós temos menos 2. A primeira raiz, x' ou ainda x1, vai ser igual a quanto? Menos 3 mais 7 dividido por menos 2. A nossa segunda raiz, x2', que é igual ao nosso x2, que é igual a menos 3 menos 7 dividido por menos 2. Agora, vamos fazer essas contas. Menos 3 com mais 7, nós temos mais 4. Dividido por menos 2, menos 2. Menos 3 com menos 7, nós temos menos 10. Dividido por menos 2, nós temos 5. Então, nós falamos que o conjunto solução dessa equação, é muito comum também você encontrar essa notação, que o conjunto solução é menos 2 e 5. Essa é a solução da minha equação do segundo grau. Veja que nós encontramos essa solução utilizando a fórmula de Bhaskara, ou fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Como que você pode resolver essas equações? Foi como eu falei, você resolve da forma como você se sentir mais confortável. Se você tem uma equação do segundo grau, onde o termo c, ele é zero, você pode colocar em evidência o x. E aí, você resolve, né, acaba resolvendo uma equação do primeiro grau. E lembre-se, se eu tenho dois termos multiplicando igual a zero, para que isso seja zero, um dos termos tem que ser igual a zero. Se você tem uma equação do segundo grau, cujo termo b é igual a zero, então você pode isolar o meu x, faz as manipulações, aplicando sempre as operações inversas, né, do que você tem ali, e aí você consegue encontrar o valor do x. Quando você tem esse tipo de caso, pode ser que você não tenha uma raiz real, você tem uma raiz complexa. E se você tem os três termos, utiliza a fórmula de Bhaskara. Ah, professora, mas eu não quero ficar fazendo os métodos específicos. Então, utiliza a fórmula de Bhaskara para resolver sempre uma equação do segundo grau. Faça da forma como você se sentir mais confortável e mais confiante.
Dito isso, nós temos uma próxima atividade. Acompanhe no quadro. É uma questão de concurso e ela fala o seguinte: se ao dobro de um certo número adicionarmos o quadrado desse número, obteremos 24. Esse número é... Então, essa questão aqui, nós temos que interpretá-la muito bem, representar matematicamente e descobrir esse número. Tente fazer aí que daqui a pouquinho eu volto para a gente descobrir qual é esse número. Para a gente resolver essa atividade, nós temos que ter em mente o que o problema está nos pedindo e quais as informações que o problema tem, que nos dá, né? Esse problema nós vamos ter que representá-lo matematicamente para depois resolvê-lo. Então, acompanhe no quadro a solução. Nós temos aqui, então, o nosso problema, ele dizia o seguinte: se ao dobro de um certo número adicionarmos o quadrado desse mesmo número, nós vamos obter 24. A gente não conhece o nosso número. Como nós não conhecemos o nosso número, nós vamos representá-lo pela letra X. E voltando ao problema, ao dobro do certo número.
Se eu tenho o dobro de um número, quer dizer que eu multipliquei ele por 2. Se ao dobro desse número a gente adiciona o quadrado desse número, ou seja, eu peguei esse número e elevei ao quadrado, nós vamos obter o resultado 24. Nós temos aqui uma equação do segundo grau, que ela não está na nossa forma ax² mais bx mais c igual a 0. Nós temos que colocá-la nessa forma. Para isso, a gente subtrai 24 de ambos os membros da igualdade. Então, nós temos 2x mais x² menos 24 igual a 0. Quem que é o meu a? O meu a é 1, é o que está acompanhando o x². O meu b é quem acompanha o x. E o meu c é menos 24. Utilizando a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter o seguinte: x é igual a menos b. Quem que é o nosso b? O nosso b é 2. Então, menos 2, mais ou menos a raiz de b ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Menos 4 vezes o a1 vezes o c, que é menos 24. Dividido por 2 vezes o a. O nosso a é 1. Então, 2 vezes 1, 2. O x vai ser igual a menos 2, mais ou menos. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 24, 96. Mais 4, 100. Raiz de 100 é 10. Dividido por 2. Então, nós temos x1 ou x', como você preferir, vai ser igual a menos 2 mais 10 dividido por 2. O x2 ou o x² é igual a menos 2 menos 10 dividido por 2. Então, nós temos que menos 2 mais 10 é 8. Dividido por 2, 4. Menos 2, aqui tem um menos, né? Menos 2 com menos 10 é menos 12. Dividido por 2, menos 6. Então, as raízes dessa equação é 4 e menos 6. Com isso, o número ele pode ser menos 6 ou 4. Então, se o meu número é menos 6, se eu tiver o dobro dele, adicionar o seu quadrado, eu vou obter o resultado 24. Se o número é 4, se eu tiver o seu dobro, adicionar o seu quadrado, eu vou obter o resultado 24. Então, esses tipos de problemas são muito comuns quando a gente trabalha em provas de larga escala. Por quê? Porque eles exigem não só que você saiba resolver uma equação do segundo grau, mas que também você saiba interpretar e representar matematicamente esse tipo de problema. Um outro assunto relacionado às raízes às equações do segundo grau, é o estudo do delta, do discriminante. Lembrando que o delta é o b ao quadrado menos o 4ac. Quando nós temos determinados valores para esse delta, isso indica quantas raízes nós temos. Lembre-se, uma equação do segundo grau ela pode ter até 2 raízes reais. Ou seja, ela pode ter uma raiz real igual, ela pode ter 2 raízes reais diferentes, é 2 raízes reais, só que elas são iguais, 2 raízes reais diferentes, e ela pode não ter raiz real. E isso a gente consegue analisar olhando apenas o delta. Acompanhe no quadro. Ao analisarmos o valor do delta na resolução de uma equação do segundo grau, a gente pode ter 3 possibilidades. Quando a gente faz lá o delta nosso, que é b ao quadrado menos 4ac, quando a gente faz esse cálculo e a gente encontra o delta maior do que 0, o que isso indica? Isso indica que a gente tem 2 raízes reais, só que elas são diferentes, elas são distintas. Fiz lá o cálculo do meu delta e encontrei o valor igual a 0. Isso significa o quê? Que eu tenho 2 raízes reais, só que elas são iguais. Fiz lá o cálculo do meu delta e ele deu negativo. Isso significa que a gente não tem nenhuma raiz real. Isso não quer dizer que a minha equação não tenha raiz. Preste atenção nos detalhes.
não tem raiz real. Ela tem raiz, só que é no conjunto dos números complexos. Isso é uma pegadinha muito comum nas provas. Fala assim, a equação, ela não possui raiz quando o delta é negativo. Ela não possui raiz real. O conjunto que nós estamos trabalhando é muito importante. Então, quando nós temos delta negativo, ela tem raiz, só que é no conjunto dos números complexos. Então, preste muita atenção quando você tem esse tipo de detalhe nas avaliações, nas suas questões. Porque são os detalhes que muitas vezes fazem com que a gente erre uma questão que é simples, né? Aparentemente é simples. Dito isso dos deltas, né, de como que a gente pode analisar a quantidade de raiz dependendo do valor do delta que nós encontramos, nós temos o seguinte problema, acompanhe no quadro. Determine o parâmetro m na equação x² mais mx mais m² menos m menos 12 igual a zero. Só que eu tenho uma condição, de modo que ela tem uma raiz nula e a outra positiva. O problema, ele já está me falando que ela tem uma raiz nula. O que que isso significa? O que que significa dizer que tem uma raiz nula? Quer dizer que, quando x é igual a zero, eu consigo a sentença verdadeira, ou seja, eu substituo o x por zero. Na minha equação do segundo grau, eu vou encontrar igual a zero. Esse detalhe vai fazer toda a diferença na hora da gente resolver esse problema. Acompanhe no quadro, então, a solução. Nós vamos substituir o x por zero. Então, eu vou ter 0 ao quadrado, 0, mais m vezes 0, mais m ao quadrado, menos m, menos 12, isso é igual a zero, né? Por que que eu não substituí o m, professora? Porque a minha incógnita aqui é o x. É o x que é igual a zero, e não o m. Disso, nós vamos ter que m ao quadrado, menos m, menos 12, é igual a zero. E aí, nós caímos numa outra equação do segundo grau. E nessa equação do segundo grau, a minha incógnita é o m. É o m que eu quero descobrir o valor. Para isso, então, nós vamos ter que resolver a nossa equação, utilizando a fórmula de Bhaskara. Eu sei que o a é 1, o b é menos 1 e o c é menos 12. Então, resolvendo utilizando a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter que m é igual a menos 1 positivo. Veja, eu fiz jogo de sinal. O menos da fórmula e o meu b é negativo. Então, aqui eu vou ter positivo. Mais ou menos raiz de b ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1, menos 4 vezes 1, menos 4. Vezes menos 12, nós vamos ter mais 48. Isso dividido por 2 vezes o a, ou seja, 2. Então, nós temos aqui 1 mais ou menos raiz de 49 é 7, dividido por 2. Nós temos o m1 e o m2. O m1 é 1 mais 7 dividido por 2. 1 mais 7, 8, dividido por 2, 4. 1 menos 7, menos 6, dividido por 2, menos 3. É essa a resposta? Não. Porque o problema, ele nos diz que tem uma raiz nula. Beleza? 4 e menos 3 garante isso. Eu tenho uma raiz nula. Só que ele pede que a outra seja positiva. Então, nós vamos ter que testar m igual a 4 e m igual a menos 3 para verificar qual das duas raízes que ela me dá uma raiz positiva. Qual dos dois valores de m que eu vou ter uma raiz positiva. Então, substituindo, a nossa equação era x ao quadrado mais mx mais m ao quadrado menos m menos 12, isso é igual a zero. Nós vamos substituir, então, o primeiro valor de m que a gente encontrou, que é 4. Então, x ao quadrado, agora perceba a minha incógnita, é o m e não o x. Mais m, que multiplica 4, mais 4 ao quadrado, menos 4,
menos 12, isso é igual a zero. Nós vamos ter x ao quadrado mais 4m mais 16 menos 4 menos 12 é igual a zero. Aqui nós temos 16 menos 4, 12. Com menos 12, zero. Então, a gente tem... Aqui não é m, gente. Aqui é x, perdão. Aqui é 4x. X ao quadrado mais 4x igual a zero. Nós podemos colocar o x em evidência. X mais 4 igual a zero. O x é igual a zero ou x mais 4 é igual a zero. Disso a gente tira que x é igual a menos 4. Não é uma raiz positiva. Então, quando o meu m é igual a 4, nós não temos a satisfação da condição que nos foi dada. Então, a gente tem que fazer agora com o m igual a menos 3. Então, eu tenho x ao quadrado, menos 3 vezes x, menos 3x, mais menos 3 ao quadrado, 9, menos com menos, mais 3, menos 12, igual a zero. Aqui nós vamos ter zero, então eu tenho x ao quadrado menos 3x igual a zero. Posso colocar o x em evidência, nós vamos ter x menos 3 igual a zero. Ou x é igual a zero, ou x menos 3 é igual a zero. Disso a gente tira que x é igual a 3. Então, eu tenho aqui uma raiz positiva. Para que eu tenha, então, uma raiz nula e uma raiz positiva, o meu m ele tem que ser igual a menos 3. Perceba que esse exercício ele envolveu, além da interpretação do problema, né, a verificação depois se a resposta que você encontrou satisfaz a condição. Agora, nós temos uma atividade, acompanhe no quadro. O índice de I, que é o de massa corporal de uma pessoa adulta, ele é dado pela fórmula I igual a m dividido pela altura ao quadrado, onde m é a massa, dada em quilogramas, e h é a altura da pessoa em metros. O índice I, ele permite classificar uma pessoa adulta de acordo com a seguinte tabela. Então, nós temos aqui, para homens e mulheres, dependendo do valor do I, nós temos a classificação como normal, levemente obeso e obeso. No item A, pede para calcular o índice I para uma mulher cuja massa é de 64 quilos e a altura de 1,60 m. E no item B, pede a altura mínima para um homem cuja massa é 97,2 quilos, para que ele não seja considerado obeso, ou seja, ele esteja aqui ainda dentro dessa categoria, levemente obeso. Tente resolver aí que daqui a pouco eu retorno para a gente ver como que faz essa atividade.
No primeiro item da atividade, basta que a gente substitua os dados. Já no segundo item, a gente vai ter que fazer algumas manipulações para verificar qual que é a altura dessa pessoa. Então, acompanhe no quadro a solução dessa atividade. O primeiro item, ele pede, calcule o índice I para uma mulher cuja massa é de 64 quilos e a altura é 1,60 m. A gente sabe que o índice I, ele é a massa dividido pela altura ao quadrado. Então, na letra A nossa massa da mulher é de 64 quilos. A altura é de 1,60 m, então a gente tem aqui 1,60 m ao quadrado. Você pode realizar essa conta com o auxílio da calculadora. 1,60 m ao quadrado é igual a 2,56. Então, eu tenho 64 dividido por 2,56, que é o mesmo que 25. O índice, então, de massa corporal dessa mulher é de 25. Na nossa tabela, ela é mulher. O meu I deu maior do que 24. O meu I deu aqui, ó, entre 24 e 29. Quer dizer que essa mulher, ela está levemente obesa. No item 2 do nosso problema, ele já pede, né, um pouquinho diferente. Ele pede que a gente encontre qual é a altura da pessoa para que ela seja considerada levemente obesa. Perceba aqui na nossa tabela que para que ela não seja considerada obesa, para que ela não seja considerada obesa, o homem, no nosso caso, ele tem que ter até 30 no seu índice de massa corporal. Por quê? Se for maior do que 30, ele já é considerado obeso. Se for 30,1, ele é obeso. Então, quer dizer que nós vamos ter que nós vamos ter que encontrar qual que é a altura para que o meu índice seja 30. Se for 30, ele ainda é levemente obeso. Então, eu sei que o meu índice tem que ser 30, a massa dessa pessoa a gente tem, que é 97,2 quilos, e isso nós vamos dividir pela altura ao quadrado, que é o valor que nós queremos encontrar. Nós temos aqui como se fosse 30 dividido por 1, nós podemos multiplicar cruzado. 30h ao quadrado é igual a 97,2. Nós temos, então, nós não queremos o valor de 30h ao quadrado, a gente quer o valor só de h ao quadrado, de h no caso, né? Então, a gente divide ambos os membros da igualdade por 30. Quando nós fazemos isso, nós vamos ter que h ao quadrado é igual a 3,24. Mas eu não quero o valor de h ao quadrado, eu quero o valor só da altura. Para isso, a gente tira a raiz. Nesse caso, nós temos altura negativa? Não. Então, nesse caso aqui, a raiz nós vamos ter nós vai admitir só a raiz positiva. E a raiz quadrada de 3,24 é 1,80 metros. Então, quer dizer que se esse homem ele tem 1,80 m e 97,2 quilos, 97 quilos e 200 gramas, ele ainda é considerado levemente obeso. Se ele tivesse, né, se ele engorda um pouquinho mais, aí ele já pode ser considerado obeso. Então, para que uma pessoa um homem, seja considerado levemente obeso com o peso de 97 kg e 200 gramas, ele tem que ter a altura de 1,80 m. Essas, né, são formas de você trabalhar, manipular as equações do segundo grau. Agora eu vou mostrar para você um outro método que também pode ser útil para a gente resolver uma equação do segundo grau, que é o chamado método da soma e do produto. Acompanhe no quadro. Na equação x² menos sx mais p igual a 0, nós falamos que as somas das raízes é s e o produto é p. E ainda, nós temos que s ele é dado por menos b sobre a, ou seja, a soma das minhas raízes é menos b sobre a, e o meu produto, ele é dado por c sobre a. Pensando nisso, vamos resolver essa equação sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Nós temos aqui x² menos 8x mais 15. Nós sabemos que a soma,
é dada por menos b sobre a. Então, nós temos aqui menos com menos, mais 8, dividido por 1. Então, a soma das minhas raízes é 8. E o produto das minhas raízes é c sobre a, 15 sobre 1. Então, o produto das minhas raízes é 15. E agora, o que nós fazemos? Como a soma das minhas raízes tem que dar 8 e o meu produto tem que dar 15, nós temos que descobrir números que quando eu somo a primeira raiz com a segunda raiz dê 8 e quando eu multiplico a primeira raiz pela segunda raiz dê 15. Normalmente a gente começa pelo produto. Vamos pensar o seguinte, que número que eu multiplico que dá 15? 5 vezes 3 dá 15. E será que 5 mais 3 dá 8? Dá. Então essas são as minhas raízes, 5 e 3, porque o produto nós conseguimos 15 e a soma a gente consegue 8. É assim que a gente utiliza a soma e o produto. A gente descobre qual que é a soma das raízes e qual que é o produto e depois a gente verifica quais os valores, né, que eu consigo obter tanto essa soma quanto esse produto. É dessa forma que a gente resolve. Então, retomando ao quadro, nós temos que o nosso x1, a nossa primeira raiz, é igual a 5 e a nossa segunda raiz é igual a 3. Veja que 5 mais 3 nós temos a soma e 5 vezes 3 nós temos o produto. Esse tipo de resolução, de forma de resolver uma equação de segundo grau, ela é útil para resolver alguns problemas, como por exemplo esse. O produto das raízes reais da equação 4x ao quadrado menos 14x mais 6 igual a 0 é igual a... Veja, nós poderíamos resolver fórmula de Bhaskara normalmente. Resolveríamos ali a fórmula de Bhaskara e multiplicaríamos o produto multiplicaríamos as raízes, encontraríamos o produto. Mas tem uma forma muito mais simples e muito mais rápida da gente resolver isso, que é utilizando a ideia de soma e produto. Ele não me pediu o produto das raízes? Nós sabemos que o produto das raízes é dado por C sobre A. Então, basta que a gente faça isso na nossa equação. Acompanhe no quadro, então, como que a gente pode resolver. Eu sei que o produto é C sobre A, ou seja, a minha x1 vezes x2 é C sobre A. Quem que é o meu C? É 6. Então, x1 vezes x2 é igual a 6. Quem que é o meu A? É 4. Isso é o mesmo que 3 meios, que é o mesmo que 1,5. Então, esse é o produto das minhas raízes. O problema, ele não necessariamente te pediu as raízes, ele só queria saber o produto. Então, você pode utilizar essa fórmula. E com isso, né, a gente fecha o nosso conteúdo de equação do segundo grau. Quando você estiver resolvendo problemas desse tipo, atente-se aos coeficientes da minha equação do segundo grau, quem que é o meu A, quem que é o meu B e quem que é o meu C. Lembre-se sempre do sinalzinho, porque eu sei que ele é... A gente esquece dele e a gente erra o exercício inteiro. E depois a gente fica lá, mas onde eu errei, gente? Justamente por causa do bendito do sinalzinho. Então, veja, se o meu A tem um negativo, o negativo vai junto para na hora de resolver a fórmula de Bhaskara. Se o meu B tem um negativo, o negativo vai junto. Lembre-se também, a fórmula de Bhaskara ela é menos B. Então, a gente tem que fazer o joguinho de sinal ali. Esquecer também de fazer esse jogo de sinal, nesse menos B, é muito comum. Eu mesmo, quase sempre eu esqueço desse sinal. Então, não siga meu exemplo, lembre-se sempre do sinal. Quando, então, podemos utilizar a fórmula de Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Quem que é o delta? É o B ao quadrado menos 4AC. Se o meu delta ele é positivo, nós temos duas raízes, reais e diferentes. Se o meu delta é igual a 0, a gente tem duas raízes, reais, só que elas são iguais. E se meu delta é menor do que 0, a gente não tem raiz real, a gente tem raiz complexa. Sempre que você for resolver esse tipo de problema, atente-se, interprete, porque muitas vezes o problema não está na matemática, o problema está na interpretação. E você vai ver que esse conteúdo de equação de segundo grau, ele é fundamental para o estudo, né, das funções do segundo grau. Com isso, eu finalizo minha aula de hoje. Até uma próxima!